E ali é só o começo de um novo homem que vai vislumbrar um novo universo, né? Com várias lendas, que daí se você for explorar os graus superiores, dependendo das mais variadas linhas, né? Que existe, como eu falei, existe o rito americano, York norte-americano, que trata sobre determinadas características, tem os ritos ingleses, mas você tem o rito moderno, você tem o rito adoniramita, você tem o rito escocês antigo e aceito, você tem o rito escocês retificado, você tem o rito brasileiro. Então, ali o aprofundamento dessa busca, dessa sutileza que você vai observando grau a grau, né? Que daí cada grau vai ter sua peculiaridade, né? Mas basicamente a gente vai passar de um sistema que é baseado na hierarquia, nas castas da Idade Média, que eram laboratores, belatores e oratores, ou seja, trabalhadores, guerreiros e intelectuais, sacerdotes. Né? Você vai ver nos sistemas maçônicos isso escrachado, com bastante, assim, vamos dizer, altamente influenciado assim, nos sistemas maçônicos, temperado, como eu falo, assim, temperado com as questões das virtudes e dos valores. Cara, é fantástico, bicho. Daí você vai vendo assim, daí você entendendo assim, pô, vamos sair um pouquinho do que está escrito, vamos procurar entender a sociedade daquele momento. Cara, daí tem muita coisa. Daí você vê, puta, é verdade, cara. E como é que a gente faz hoje lá na maçã? Pô, olha aqui, ó, o troço veio de lá. Que nem a mesma história dos clubes de cavaleiro ali que você perguntou, certo? E das discussões que a gente sabe, assim, discussões no sentido sadia, discussão no sentido não de briga, mas no sentido de conversa, né? Que existe dentro da maçonaria, que você tem tua opinião, eu tenho a minha, beleza? Se você não concorda, beleza, não vamos brigar por causa disso, né? Então, isso daí já faz parte da natureza. Então, a maçonaria, na verdade, nessa questão que a gente trabalha, nessa estrutura que a gente trabalha hoje, nada mais é assim do que uma coisa muito natural para o ser humano, que vem de muito tempo atrás. Só que agora está organizada, tem toda uma temática, né? Hoje se vê muito, é muito interessante, né? Outro lance que é importante, né? Que eu tenho batido bastante lá no canal. Dessa questão que se fala, por exemplo, né, por que se tem tanto a construção do Templo de Salomão, se fala tanto, principalmente nos graus superiores, né? Porque a maçonaria, né, que fala, os maçons eram os construtores lá do Templo de Salomão e não sei o quê, né? Uhum. Certo? Por que tem tanta coisa? Por que se utiliza dessa linguagem? Né? Por que se usa uma Bíblia, por exemplo, né? Certo? Porque sim, naquela época, o que acontecia? Nós estávamos saindo, nós tivemos a Idade Média, 476 a 1495, esse é o período da Idade Média. Nós havíamos saído, assim, dessa questão que, basicamente, né, a igreja mandava. A igreja dava as cartas, dava a doutrina, né, que tinha que ser seguida. Né? Nós tivemos o começo dessa briga, dessa dissociação, né, dessa hegemonia que a igreja colocava, a partir de Lutero. Foi quase no finalzinho ali, né? Foi no finalzinho, né? Criou a ruptura. Só que enquanto Constantinopla caía aqui embaixo, né? Olhando o mapa, né? Constantinopla aqui, Lutero estava lutando lá na Alemanha, né? Brigando lá na Alemanha, contestando aquelas vendas de indulgência, né? O poderio da igreja, certo? Criando as 95 teses, né? Daí dando margem aos movimentos que acabaram se desenvolvendo como o luteranismo, o calvinismo, né, e os protestantismos de forma geral, aí, certo? Isso daí foi um ponto de ruptura, né, nessa história toda aí. E a maçonaria acaba sendo filha de todas essas histórias. Tudo acabou tendo muita influência. E a linguagem daquele período, que a maçonaria foi construída na questão dos rituais, era uma linguagem cristã. Se falava, né, a Europa era cristã, né? As pessoas se declaravam. Você veja, no começo da maçonaria, o que eu falei lá no comecinho lá da história lá da reunião do Ganso e a Grelha, que eu tiro sarro. O que aconteceu nessa reunião do Ganso e a Grelha? Era o bar, era a taverna que se reuniam, né? Que também usavam a loja que se reunia naquele lugar usava o nome do bar que estava ali embaixo, né? O Ganso e a Grelha. Então, o que aconteceu nessa reunião do Ganso e a Grelha? Você tinha dois caras que eram... um era sacerdote, né? O Desagulier era sacerdote anglicano, né? Que já era dessa linha protestante. E você tinha o James Anderson, que era um pastor presbiteriano. Né? Então você tinha dois caras ligados nessa questão da religiosidade também. E do Anderson vem, então, a Constituição de Anderson. Constituição de 1723 e a revisão em 1738. Uhum. Foi ele que fomentou... Assim, quando você fomentou, não, ele estruturou a parte legal da maçonaria.
Né? Porque quando você monta uma associação, você precisa de um regimento. Sim. Né? Você precisa, hoje em dia, a gente vai... vou fazer uma associação, seja religiosa, seja uma empresa... Né? Você vai precisar ter um CNPJ, aqui no Brasil, no caso é um CNPJ, né? E você vai precisar ter lá um contrato, alguma coisa que te fala onde que existe essa coisa. Se for uma associação, daí você vai ter que fazer um regimento interno, né? Vai ter um estatuto, coisas que o valham. Ele acabou fazendo isso, que nunca foi diferente. Na maçonaria sempre teve estruturalmente essa questão. Né? E a gente vai vendo, né, que depois isso daí, o que acabou acontecendo. Essa foi a primeira regulamentação, vamos dizer, oficial com a maçonaria montada. Né? Porque antes existia esse movimento maçônico de várias lojas, né? Porque a primeira reunião foi de 4 lojas, então já existia maçonaria antes de 24 de julho de 1717. Já existia. Né? Então já existia. Ali houve a Constituição. Eles organizaram. Né? E ali ele montou o regramento do negócio. Né? Ele foi, não assim, né? Que nem a gente faz mania, né? Mas ele foi escrevendo o troço. Né? Ele foi escrevendo o troço, se tornou o primeiro regramento, né? Depois foram se desenvolvendo os pontos de regularidade, né? Que é o uso do quadro compasso, o livro da lei, ter um grão-mestre, né? Enfim. Os rituais, eles já vieram desse momento? Não, ali a gente vê o seguinte. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão.